ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é polvo. O corpo ainda é polvo. Salve, salve, queridos alunos da MF João Amós Comércio, professor Luiz Tato na área, sempre presente. O pulso ainda pulsa, e se o pulso ainda pulsar, existe esperança para uma vida melhor, né? E como que a gente vai fazer para buscar essa vida melhor? Fazer a nossa parte, que é através do conhecimento, né? Então vamos para mais uma semana aqui, para mais uma aula aqui na nossa oficina da história, tá bom? Crianças, a matéria agora é do caderno Trilhas de Aprendizagem, lembrando que a gente começou da atividade 3, né? Nós invertemos um pouco as ordens, né? Mas agora nós começamos voltamos agora então para a atividade número 1, né, que seria a comunicação e linguagens, né? Então, as linguagens e os códigos aqui das tecnologias, tá bom? Lembrando que na última aula a gente conversou sobre a uberização e como as tecnologias, né, dos aplicativos vêm contribuindo para a precarização do trabalho, né? Então, agora nós vamos fazer uma aula bastante mais curta, né? Estou tentando fazer aulas mais curtas, menos cansativas, para ficar uma forma mais leve para a gente aprender melhor, né? Então, nós vamos utilizar aqui hoje a tecnologia e a comunicação no mundo do trabalho. Vamos seguir então? Alunos, nós vamos seguindo aqui então, segundo o caderno Trilhas de Aprendizagens, né? Que é as diversas formas de comunicação e linguagens dos seres humanos. Lembrando que nós estamos numa aula de história, né? Então, pode parecer um tema novo, né? Que é comunicação, linguagens, tecnologias, né? Falar, poxa, professor, estou estudando tecnologia numa aula de história, o que isso tem a ver, né? Mas não, tudo a gente pode puxar e tudo a gente pode ver que elas se relacionam, né? Então, vamos lembrar aqui, primeira coisa que a gente tem que fazer numa aula de história, né? Lembrar que as diversas formas de linguagens sempre fez parte da natureza humana. O homem sempre precisou se comunicar de alguma forma, né? Lembrando que tem o conceito da pré-história, ou seja, um conceito de que a história só surgiu com a escrita, né? E tudo que veio antes não é história, ou seja, era pré-história, mas isso não é uma verdade, né? Porque tem muitas sociedades, muitos grupos humanos que não têm a escrita, né? Que são ágrafas, né? E não é por isso que elas não têm história. Todo mundo tem história, né? Mesmo que não tenha escrita. Então, lembrando aqui que as formas de linguagem e comunicação, desde a pré-história, com esse primeiro quadrinho aqui, que era a arte rupestre. A arte rupestre, o que era? Eram os primeiros habitantes aqui do nosso querido planeta Terra, pintavam, desenhavam na parede aqui algumas representações de caça, pesca, né? E eles desenhavam tão bem, muito melhor do que eu hoje, né? Eles desenhavam aqui e representavam, era uma forma de comunicação, o homem precisa se comunicar, né? E no outro lado aqui, lembramos que tem os hieróglifos, né? Egípcios, né? Os hieróglifos egípcios, que são o quê? São nada mais que a escrita, né? Do Antigo Egito, né? Era uma forma de escrita também. Olha lá aqui que legal, que bonito, né? Põe umas figuras, né? E lembrando também que no terceiro quadrinho aqui, a fotografia, tanto as fotografias mais atuais quanto as fotografias antigas, é uma forma de comunicação, né? Lembrando aqui que essa foto aqui é bastante representativa aqui, as crianças são crianças, né? Se divertem, elas, mesmo que vivendo num contexto muito difícil, que é a guerra, né? Vocês podem ver aqui que tá os escombros aqui da cidade, tudo destruído, né? E mesmo assim as crianças estão aqui jogando bola, né? Porque a
a vida continua, as crianças tentam de qualquer forma de se divertir de alguma maneira, né? Porque a vida é assim. Então, a terceira foto aqui também é uma forma de expressão, né? Uma forma de comunicação. Por quê? Porque você, uma fotografia, a imagem diz muito mais que 1000 palavras, né? Para não ser um pouco clichê, mas tudo bem. Então, no quarto quadradinho aqui, nós temos aqui os símbolos, né? As placas de trânsito, toda a forma de comunicação, junto também com esses emojis aqui que mostram também, né? Se você manda uma carinha dessa aqui, você quer dizer um estado mental que você está, né? E temos também a arte, os grafites de rua, né? Que nada mais é mais expressivo do que os grafites de rua, né? Com contexto, com toda uma problemática social. Aqui nós temos o Ronald McDonald fazendo essa coisa feia aqui. Isso aqui é uma crítica, né? Então, todas as formas aqui, a arte, a fotografia, elas são formas de linguagem, né? Umas formas de representar, de comunicação, tá bom? Lembrando que isso aqui o homem, desde que o homem sempre necessitou de maneiras de se expressar. Seguindo aqui, queridos alunos, desde que o mundo é mundo, a roda é roda, a vida é vida, nós temos os avanços tecnológicos, né? Nós vamos fazer um salto muito grande aqui, né? Porque a gente estava falando aqui das maneiras do homem, que o homem, desde que é homem, sempre precisou de maneiras para se comunicar. Agora nós temos aqui uma vasta tecnologia, né? O tempo vai passando, as tecnologias vão aumentando, as criações humanas não têm limites, né? Então, o que era antigo, que você precisava fazer, o celular servia apenas para fazer uma ligação, hoje ele faz muito mais do que isso, né? Ele faz 10 vezes mais coisas do que isso, né? Com as questões dos aplicativos, inclusive a questão da precarização do trabalho, que eu já estava falando antes, que era a matéria da aula passada, porque os aplicativos de entrega de comida, de transporte, eles vieram e eles não dão a garantia ao trabalhador, como férias, 13º, né? Plano de saúde, então houve uma precarização do trabalho. Mas, de fato, e o que a gente não pode brigar contra o tempo é que a tecnologia veio e os celulares estão aí, né? Os celulares estão todo mundo conectado. Hoje, praticamente, o mundo inteiro está conectado com um aparelho, com um smartphone, e ele tem ali em suas mãos tudo que você precisa, né? Lembrando aqui no nosso universo de alunos, né? Os alunos, há um tempo atrás, para fazer uma pesquisa, precisavam correr atrás de umas enciclopédias, de uns livros enormes, né? Hoje você pega, clica, dá um Google, né? Você já acha tudo na palma da sua mão. Então, isso é as tecnologias que vêm mudando o comportamento humano e ao longo do tempo vem moldando novas atitudes, né? Novas atitudes, principalmente, eu vou falar sempre aqui em relação a nós da escola, né? Porque nós da escola somos, esse é o nosso universo, né? Então, veio mudando também em relação à escrita, né? Como que é a escrita formal, a ortografia, né? Formal, que vocês aprendem lá na aula de língua portuguesa com o professor Paulo, né? Então, vocês aprendem lá a escrita de forma correta. Mas a gente sabe que não é assim que você se comporta nas redes sociais, né? Porque nas redes sociais eu sei que não tem tempo, o professor é muito corrido, a gente tem que conversar rapidinho. Aí como começou a surgir o quê? A escrita, a mudança nas formas de linguagem, né? Vocês começam a escrever de forma mais resumida, digamos assim, né? Esse TMJ, que significa o quê? Tamo junto! O BLZ, beleza, só que não. Então, hoje existe uma mudança aqui. Não vou dizer que afeta, mas nós temos que saber usar esse tipo de linguagem, né? Lá nas redes sociais, nos aplicativos de comunicação, tudo bem, mas você não vai fazer uma redação para passar no vestibular e escrever desse jeito, né? Então, eu sei que vocês sabem disso, mas existe, eu estou colocando isso aqui só para mostrar aqui que veio, na verdade, uma nova ortografia, né? Junto com os aplicativos de comunicação. Isso é tudo mudança, né? Não adianta a gente querer brigar contra os avanços tecnológicos. Então, desde que o mundo é mundo, que nós temos lá a arte rupestre, né? Os primeiros homens, os primeiros hominídeos pintando ali, tentando se comunicar com aquelas pinturas rupestres nas paredes das cavernas, nós temos os avanços até hoje, que são esses aplicativos aqui, e que vocês estão mudando a ortografia, né, da língua portuguesa. Mas eu sei que vocês sabem se diferenciar, o importante é saber diferenciar onde usar esses tipos de abreviações aqui. Mas eu estou colocando aqui só para dizer que ele está vindo com as novas tecnologias, um novo molde, um novo comportamento, né?
Então, queridos alunos, olha lá, você tem aplicativo de todo que é jeito, né? De supermercado, de previsão de tempo, de aplicações financeiras, né? Se você tem um dinheiro, você vê que no Brasil aqui quase todo mundo é difícil, né? Tem aplicativos de tudo quanto é jeito. E fora aqui do outro lado, que com essas novas tecnologias do celular e aplicativos, houve uma grande precarização no trabalho. Não que as tecnologias sejam responsáveis por isso, né? Porque junta duas coisas, né? Um grande número de pessoas desempregadas, né? Precisando trabalhar, e os aplicativos ofertando, dando os empregos, só que empregos sem garantia, né? Uns empregos que não têm praticamente garantia nenhuma, né? Então, juntando essas duas coisas, é a fórmula perfeita para a precarização do trabalho, que foi a matéria da semana passada, né? Então, os aplicativos vieram para ficar, né? A tecnologia veio para ficar. Aí nós temos que refletir, vamos fazer uma provocação, vamos refletir a situação que nós vivemos hoje. Os celulares, eles têm uma função, né? E tem uma função até benéfica. Tem uns que defendem até, como está no livro lá, né, no Trilha de Aprendizagens, que eu acho um pouco exagerado, que o celular foi tão bom que desenvolveu a escrita, né, o letramento. Eu não acho eu não concordo muito com isso, porque as pessoas escrevem, que nem a gente colocou lá anteriormente, você escreve daquela forma abreviada, né? Então, tem uma série de questões aqui, umas provocações que a gente tem que pensar, tá bom? Então, vamos pensar. Para fazer uma provocação aqui, crianças, eu trouxe duas ideias aqui, duas reflexões, tá? Para uma provocação, porque a aula de história nada mais é do que fazer vocês se sentirem provocados a pensar, né? Porque tudo aquele pensamento quadradinho, lembra lá da alegoria da caverna, do mito da caverna do nosso querido Platão? Nós temos que sair da caverna, né? Vamos sair da escuridão e vamos pensar. Então, eu tenho aqui no primeiro quadrinho aqui, ó, os celulares aproximam quem está longe e afasta de quem está perto, né? Ou seja, eles aproximam quem está longe e afasta aqueles que estão perto. Vamos pensar nessa situação aqui, ó. Todo mundo está perto aqui, numa mesa aqui, jantando, né? E está todo mundo, ao mesmo tempo, um longe do outro, né? Porque está cada um calado, conectado no seu celular. Isso aqui é uma cena comum, né? Você vai hoje em qualquer lugar, você vê isso aqui, né? As pessoas sentadas, ninguém fala um A com o outro e só fica mexendo no celular. Ou seja, eles aproximam quem está longe, né? Ou seja, você está no celular conversando com alguém que está lá do outro lado, lá do mundo, mas afasta de quem está perto de você, né? Então, e outro quadradinho aqui do lado, do nosso querido Humberto Eco, escritor, grande Humberto Eco. E ele escreveu o que aqui? O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. O que ele quer dizer com isso? É que antes da internet, cada um tinha uma opinião, só que essa opinião ficava presa, né? Não tinha esse poder de difundir, né, para outras pessoas rapidamente. Porque hoje você coloca você posta lá alguma coisa nas redes sociais e todo mundo está vendo, né? Antigamente não tinha isso, né? Você tinha uma opinião e era difícil todo mundo ficar sabendo da sua opinião. Então, o que a internet fez? Ela promoveu o idiota, né, que ele está chamando aqui, né, como o portador da verdade. Ou seja, nas redes sociais todo mundo fala o que quer, né? Ou seja, cada um tem sua verdade. Dá para acreditar em tudo que está nas redes sociais? É bom não acreditar, né? Porque cada um escreve alguma coisa ali. E isso tem consequências muito sérias, né? Então vamos pensar bem como que a gente pode pensar e refletir o uso dessas novas tecnologias. Por que, criança, que eu estou falando isso? Porque tem uma coisa muito séria que chamada, e entrou na moda nesses últimos tempos, né, que são as fake news, né, que são as grandes mentiras que tem na internet, né? Crianças, as redes sociais nada mais é do que postagem de todo mundo, né? Todo mundo posta o que quer ali e todo mundo acredita naquilo que quer. Só que nem tudo ali, a grande maioria do que está nas redes sociais é uma grande mentira, né? Porque uma pessoa passa um negócio para outra, passa para outra, passa para outra, ninguém vê se aquilo é verdade ou não e vai repassando, né? Isso é muito perigoso, né? Porque envolve, às vezes, outras pessoas, né? Então, se a gente for pensar bem, crianças, as redes sociais é uma coisa tão antiga, né? A plataforma tecnológica é nova, né? Ela vai unir as pessoas, né? Ela vai criar um grande condomínio onde todo mundo pode se mostrar lá dentro, mas, ao mesmo tempo, ela só funciona através de uma coisa, de um sentimento humano mais antigo de todos, que é a curiosidade, né? Você quer mexericar a vida do outro ali, você quer saber como que é a vida do outro, então você
você fica entrando, postando suas coisas e ao mesmo tempo tem também o lado um pouco negativo que é você ficar postando coisas para, de uma certa forma, mostrar para o outro que você é superior. Tem todo um sentimento humano envolvido, tudo tem um sentimento humano, né? Mas esse sentimento das redes sociais é mais ou menos assim, né? Então, não vamos acreditar tudo que está nas redes sociais ou que vem nos nossos aplicativos de comunicação, né? WhatsApp, aquela coisa toda, né? Vamos sempre checar e tomar cuidado antes de difundir coisas que não são verdades, né? Queridos alunos, caminhando para o final aqui, eu estou fazendo umas aulas mais curtas para ficar mais leve, né? Porque eu acho que para a gente fica mais gostoso, mais leve para aprender melhor, tá bom? Eu vou colocar outro texto lá, aqui no Google Sala de Aula, e essa mesma aula eu vou postar nos grupos do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, crianças, junto com a difusão tecnológica, de fato nós não vivemos hoje uma inclusão digital, né? O Brasil hoje, todo mundo tem celular, todo mundo tem celular, mas isso não quer dizer que todos estão incluídos digitalmente, né? Que todos têm acesso à internet. Nós sabemos disso, principalmente agora que nós estamos vivendo essa pandemia, que as aulas estão online e não é todo mundo que consegue acessar, não é todo mundo que consegue entrar, né? Então nós temos ainda uma coisa chamada exclusão digital, né? O que acontece aqui? No primeiro quadrinho aqui é uma charge, né? O rico vai lá e dá um iPad para o seu filho, enquanto a criança pobre aqui, a mãe vai lá e fala assim, vai no farol e pede, né? Então, é a exclusão social junto com a exclusão digital, né? E do outro lado aqui nós temos um grande abismo entre aqueles que conseguem ter acesso plenamente à internet, conseguem fazer as lições de casa, estudar, né? E aqueles que não conseguem. Essa pandemia, essa grande pandemia do coronavírus veio para mostrar isso, que nós não somos ainda um país com uma inclusão digital, que todos têm acesso, né? Porque muitos nós, alunos aqui, nós aqui da periferia, sabemos que nós não temos acesso plenamente à internet. Então fica uma coisa muito estranha ficar falando de inclusão digital no mundo onde, na verdade, não existe isso, né? Então nós temos que pensar bem, né, nessa questão da tecnologia, que nós não temos ainda plenamente um país que tem acesso às tecnologias digitais, né, e nem os benefícios que a tecnologia traz. Então essa aula aqui foi mais ou menos uma breve introdução sobre as novas tecnologias, né, dos celulares e como ela vem transformando e moldando os nossos hábitos, né? Primeiramente, moldando as formas de escrever, que vocês hoje resumem tudo, né? Praticamente criaram uma nova ortografia. E a segunda, a questão da exclusão social, exclusão digital, a precarização do trabalho, né? Isso aqui é só uma provocação, vamos pensar, né? Porque eu já disse para vocês em sala de aula que a primeira e a grande pergunta da história é o porquê das coisas, né? Então, vamos perguntar e questionar sempre o porquê das coisas. Então vamos sempre pensar e vamos problematizar sempre essas questões. Então vamos refletir um pouco sobre as novas tecnologias, vamos refletir, pensar e a gente vai conversando durante a semana, tá bom? Queridos alunos, Google Sala de Aula sempre lá, tá? Essa matéria eu vou postar lá e também vou postar também nos grupos do WhatsApp para todo mundo ter acesso, tá bom? Podcast também, talvez no meio da semana eu lance algum podcast como resumão de tudo aqui, tá? Crianças, saúde em primeiro lugar, a pandemia ainda não passou, tá? Vamos tomar muito cuidado ainda, porque acho que agora o período está mais perigoso ainda, porque todo mundo acha que já passou e está saindo na rua. Então, vamos ficar em casa e vamos pensar, vamos estudar, vamos refletir. Crianças, beijo no coração, até a próxima semana.